Olá, eu estou recebendo aqui novamente, assim, para mim é uma grande honra, porque é uma pessoa que eu admiro muito, um grande estudioso, ele estuda o ocultismo, ele estuda as magias, ele estuda a energia, ele estuda as religiões, ele estuda pessoas, a mente, enfim, é um estudioso da vida, é uma pessoa que eu, particularmente a primeira vez que eu o entrevistei, eu confesso que eu fiquei bastante impressionada, não conhecia, fiquei conhecendo ele mais ali. Acho que foi o podcast que mais me rendeu polêmica e hate, porque, nossa, vou falar, quem segue ele fica bravo se alguém falasse alguma coisa, questionar ele de alguma coisa assim, a pessoa fala, por que você está questionando ele? Não, eu estou questionando ele como entrevistadora, jamais era para ofender. Então vamos pegar leve aí comigo aí vocês, hein? Que seguem ele, maravilhoso, que é o maior nome do magnetismo no mundo, líder e fráter da ordem magnética. Trabalha com todos os tipos de energia, né? Mas as energias que ele estuda, que ele sabe que faz bem, e de lá para cá, né, ele tem evoluído bastante. Eu acompanho ele antes e acompanho desde então, que eu fiquei muito mais interessada, até mesmo porque eu tinha uma questão que ele sanou aqui, né, quando nós estávamos ao vivo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então estou aqui com o Fernando Liberal. Oi, Fernando, é um prazer tê-lo de volta aqui. De novo, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E o que eu quero falar para vocês é que eu tinha uma questão que pode parecer bobagem, mas não é. Todo dia, às 3 da manhã, eu acordava. Às 3 da manhã, em ponto. Eu acordava para comer Oreo. Com bolacha. E a gente sabe que isso faz mal. Faz mal pra caramba. Mas era uma coisa que eu queria sanar. Parecia que uma besteira, mas eu não tinha controle sobre isso. Ele fez um comando aqui. E eu vou contar uma coisa que eu acho que ele nem sabe. Eu não contei pra ele. Quando ele estava sentado no mesmo lugar, eu sou bastante cética, apesar de ser uma espiritualista, sou uma estudiosa também. Ele e a cortina se fundiram. Na hora que eu tava entrevistando ele, eu falei assim, gente, será que minha glicemia baixou? Mas quero ter um negócio diferente mesmo, porque ele se fundiu, eu não sabia mais quem era a cortina, quem era ele. Ele se fundiu com o negócio. E eu bastante cética ainda, dei uma disfarçada, fiquei olhando pra ele assim, a cortina, e continuei perguntando, mas eu falei por dentro, meu Deus, ele é diferenciado. Fernando, me conta, de lá pra cá, faz mais de um ano, né, essa entrevista? Já. O que mudou? Muita coisa, né? Eu acho que a questão toda do magnetismo e todos os estudos, eles nunca param. Essa névoa que você falou, quando me viu e fundiu, isso a gente chama como um fenômeno da fascinação. O que é fascinação? É você ficar encantada por alguma coisa que não se vê, se sente. Então, magnetismo, fascinação, tá tudo nessa questão. Em como você olha o não verbal, como você traz essa energia. E como tudo é energia, a gente tem que saber e aprender a manipular essa energia. E aquilo que você falou, é manipular para coisas boas, para você trazer uma mentalidade mais forte, mudar o mindset da pessoa, fazer com que a pessoa tire uma crença limitante e ela consiga evoluir espiritualmente para, sim, na vida dela, ela utilizar. Então, todos os elementos estão ligados a isso, a essa troca de energia. Então, cada vez mais a gente não para de estudar e as coisas vão aumentando mais ainda, né? Quer dizer, você vai evoluindo cada vez mais e trazendo mais conhecimento para as pessoas e para si mesmo, em primeiro lugar, lógico, e para as pessoas. Eu sempre testo as coisas em mim, eu vejo se aquilo realmente é palpável, porque não adianta você falar assim, ó, faça tal coisa, mas você fez em você está sentindo, senão fica muito difícil, fica muito utópico. Então a ideia é, você fez, está sentindo, teve resultado, mudou alguma coisa, agora a gente vai passar para outra pessoa, viu que teve resultado, agora a gente consegue passar para todo mundo. E tudo está em manipulação atual da energia. As pessoas falam assim, mas você manipula que energia? Se a gente for analisar, existe uma energia no universo que é a energia da criação, que muitos chamam de Kundalini, mas é uma energia que cria. Então você pega a energia sexual, ela pode dar a vida a alguém, nós vemos
de uma relação sexual, todo mundo, senão a gente não estaria aqui. Mas ela também pode trazer alguma coisa que não seja uma vida. Ela pode criar outra coisa. Então, o estudo de magnetismo, ele entende que se a gente canalizar energia sexual no sexo ou sem sexo, das duas formas, a gente consegue cocriar. Porque não é sobre você pedir para o universo. É sobre você sentir que já é teu antes de você ter. Ou seja, o que nós estávamos conversando antes, as pessoas estão pedindo, Sim. Elas esquecem de agradecer. Então, agradecer seria a maneira de cocriar. Exatamente. Olha que interessante, em Balneário de Camboriú, tem uma placa assim na rua. Não dê dinheiro para os pedintes. Dê uma oportunidade. Eu acho isso muito legal. O cara que está ali pedindo dinheiro, ele vai continuar no vício e no ciclo dele. Porque quem pede é pedinte, como você falou. Quem pede é pedinte. A gente deveria agradecer, mas aí vem uma questão. Como é que eu agradeço uma coisa que eu não tenho? Aí que é o problema das pessoas. Por exemplo, saúde não tá legal. Eu quero agradecer pela minha saúde. Mas não tá legal. Eu quero agradecer pelo dinheiro. Mas que dinheiro se eu não tenho dinheiro? As pessoas ainda não entenderam que todos nós temos tudo em outro plano e a gente precisa agradecer para que desse plano saia e venha para nossa vida. A gente pode chamar de dimensão? Pode. Tá tudo já feito. Sim. Como Salomão disse, não há nada de novo debaixo dos céus. Já tá tudo criado. Que bonito. O dinheiro já existe, o carro já existe, a prosperidade já existe, a saúde já existe. Só que talvez naquele momento você ainda não tenha acessado, essa é a palavra, mas já existe. Então se você entender que já existe, você traz para você. Fernando, então a gente pode concluir que as pessoas que não estão vivendo a vida que elas merecem viver, todo mundo merece o melhor da vida, e elas não estão conseguindo acessar os sonhos dela, e não importa o que seja, elas são ingratas de maneira inconsciente? São. Só que de maneira inconsciente, elas não entendem isso. As pessoas foram doutrinadas o seguinte: você falou assim, você quer uma água? E eu falei, quero. Aí você me deu a água, eu digo obrigado. Então as pessoas estão entendendo que quando elas recebem algo, elas dizem obrigado. Só que elas deveriam entender que elas deveriam dizer obrigado sem receber nada. Porque só o fato de você estar vivo, só o fato de você estar aqui, já deveria ser obrigado. Só que a gente não tem esse entendimento. A gente acha que isso é uma coisa espiritual, um monge, um Buda, alguém tem que fazer isso. Não, é você. Porque se você mudar essa mentalidade, as coisas mudam. E eu vou te dizer, Tola, eu nem sempre fui assim. Eu também tenho essa questão, tenho que ficar todo dia lutando contra isso, porque o nosso interior, ele quer ficar só na carne e receber coisas. Hoje, o amor. Não, se ela não me ama, então eu vou embora. A questão não é se está errado ou se está certo. A questão é, nós deveríamos amar independente se a pessoa ama a gente ou não. Só que essa é a grande dificuldade da gente. Porque a gente precisa ter algo para agradecer por algo. Se a gente começar a mudar isso através do magnetismo, através de sensações, através do não verbal, e começar a sermos pessoas que não queremos algo em troca. É difícil isso, tá? Não é fácil. Não. E buscar isso gradativamente, a prosperidade vem de uma forma muito absurda. Porque a prosperidade não é o que você faz para ganhar dinheiro. A prosperidade é, você tá bem com você, aí você começa consequentemente a ganhar dinheiro. Mas você tá bem com você? O que temos é muitas pessoas ricas, milionárias, só que elas não estão bem com elas. Então, na internet, parece que o cara tá super feliz. Ah, sim, está cheio, né? Mas aí quando chega em casa, a pessoa tá se entupindo de remédio, tá deitado, tá na cama. E essa parte não é postada. Ah, sim. Ninguém vai postar. Eu tô milionária, eu tô aqui com minha Lamborghini, mas eu tô aqui tomando minhas medicações, eu tô aqui... Não vai fazer isso, claro que Ninguém faz stories fumando maconha. E muitas pessoas usam maconha o tempo todo. E a questão não é se pode ou não pode. A questão é, as pessoas só mostram aquilo que elas acreditam que vai vender para o outro. E vende. E vende. Vende. E esse é um problema. Por que é um problema? Porque no curto prazo você fica feliz. Tô conseguindo, tô tendo resultado, tô vendendo. Só que no longo prazo é ruim porque talvez você caia na mesma ideia de Salomão. Salomão, com 19 anos, pediu sabedoria, fez algo incrível e Deus disse, olha, como você me pediu sabedoria, eu vou te dar toda a riqueza do mundo. Então, olha que lindo, maravilhoso.
Só que com o tempo, ele deixou o ego vir, ele deixou a soberba, e no final da vida, lá em Eclesiastes, ele escreve: me arrependo, porque foi tudo vaidade. É ali que ele fala vaidade, vaidade, tudo vaidade, não é ele que diz isso? É ele. Porque ele entendeu o seguinte: ninguém foi mais rico do que esse homem. O homem teve 700 esposas e 300 concubinas. Sim. 1000 mulheres. Sim. Claro que não é 1000 mulheres no sentido de ter relacionamento, porque nem dá. Imagina, pra ter uma já é difícil hoje. É verdade. Dava um trabalho, mas era uma questão de você estar cercado da energia feminina, que é uma riqueza também. E política também, ele fez muito pela política, por todos os acordos comerciais que ele tinha. Mas no final, mesmo tendo mulheres, dinheiro, tudo aquilo que o homem, né, quer, mulher e dinheiro, que é a primeira coisa que o homem pensa: não, eu quero conseguir aquela mulher, eu quero conseguir tudo que eu quero com dinheiro, com carro, com tudo. Na época era cavalo, era mansões, castelos. E ele morre dizendo que foi tudo vaidade e que ele se arrepende. Porém, o arrependimento dele foi tarde demais. Ele morre com quantos anos? Você tem essa informação, em média? Ele morre na cama, acamado. As mulheres meio que, como trouxeram vários deuses para eles lá, ele morre meio solitário. A questão toda, Tualá, é que se a gente buscar o dinheiro dessa maneira, no final a gente morre solitário. E eu não estou falando que não tem que buscar o dinheiro. O que o magnetismo ele faz? Ele te traz a tua essência. A essência deveria ser o que Salomão fez com 19 anos. Ele deveria ter mantido aquilo. Ele não manteve. Se a gente pegar os arquétipos, vamos pensar em arquétipo. Quando vem aquela cobra, aquela serpente, vai falar com Eva. Qual é o arquétipo pra gente ali? O arquétipo é o seguinte: aquele anjo mau, ele diz: olha, teus olhos vão se abrir se comer essa fruta e tu vai ficar igual a Deus. O que ele traz pra Eva? O ego. O nosso erro é que a gente deixa o ego ser acima de quem realmente nós somos. Então parece que a gente tem poder para tudo e no final a gente não tem. Independente de quem acredite na história de Adão e Eva, todo mundo conhece Adão e Eva. Então ele virou um arquétipo. E a explicação é: tome cuidado para não deixar o seu ego te dominar. O ego a gente tem, não tem como tirar. Não, sem o ego ninguém vive. Mas ele não pode dominar a gente. Não pode dominar. E Salomão estava com o ego baixo, com 19 anos, e depois deixou o ego dominar. E hoje, às vezes a gente está lá acamado, passando uma situação ruim, a gente faz uma oração bonita para Deus de coração. Aí Deus abençoa a gente e a gente melhora de vida. Aí sabe o que a gente faz? A gente esquece. Porque ele já deu o que a gente queria. Deu. Agora dane-se ele. Aí caí de novo. Deus me ajuda de novo. Então a gente faz Deus ser tipo um office boy. A gente faz Deus ser tipo o meu papai que vai me socorrer. Só que nós somos adultos. Depois você esquece do papai quando te interessa. Tá errado. Então o universo, as frequências, as vibrações, o que quer que cada um acredite, existe algo maior, não importa o que seja, para cada um, mas existe algo maior. E esse algo maior, ele não aceita esse tipo de situação, porque aí a gente é... Ele não aceita ingratidão. Mas é ingrato, né? É ingrato. A gente tá precisando de alguma coisa. Se a gente tá no hospital, a gente sabe que o dinheiro ali não vai resolver. A única coisa que a gente pensa é: me ajuda, Deus. Só que aí sai do hospital. Deus? Quem é Deus? Aí voltou pro hospital. Ai, Deus, eu queria te pedir de novo que você me ajude. Quer dizer, então Deus não é nenhum amigo, né? Não é amigo. Porque até pro amigo a gente fala assim: poxa, cara, obrigada por ter ter estado comigo no hospital e tal. Então você pede pra Deus: Deus, me ajuda nessa situação difícil de saúde. Aí você tem uma plena recuperação. Quando você sai, olha pro sol de novo, olha pra vida, o ego já vem, aí você esquece. Mas você não esquece aquele amigo que te deu carona, mas esquece do poder superior e o nome que vocês querem dar, não é? E eu sempre falo assim, Fernando, as pessoas não brincam com Deus. Não chamam... não pode brincar com Deus. Por que não? Se Deus que inventou a brincadeira. Você não canta para Deus. Você não conversa com Deus como a gente está conversando aqui. Por que não? Porque as pessoas colocam esse Deus específico muito acima delas. Então ele é um ser punitivo, vingativo, que está sempre de olho em você. Na primeira escorregada que você der, ele vai te enviar para o inferno, né? Então as pessoas
temem a Deus. As pessoas não respeitam Deus, é diferente. Elas temem, elas têm medo de Deus. E você, como que você vai ter medo do seu melhor amigo, da pessoa que te criou? Só o fato de você ser uma consciência é o próprio milagre de manifestação. O problema é que as pessoas precisam ter amizade com Deus, com esse universo, e elas não conseguem ter amizade com elas mesmas. O nosso problema hoje, eu tô lá, é o seguinte: a gente tá bem com a gente. Se a gente não tá bem com a gente, fica difícil ter amizade com qualquer outra pessoa. Só que a gente finge pros amigos carnais. Agora, pra Deus que a gente não vê, a gente só chama quando tá desesperado, no fim do poço. Então, de novo, a gente bate no problema da espiritualidade. E a espiritualidade não é uma coisa que você tem que ir no local. Você imagina, o índio, ele não vai na igreja. Aí vai me dizer que o índio não tem espiritualidade? Ele tem maior até mesmo do que o próprio Papa, talvez. Porque ele vive. Ele não faz o que você falou. Ele não coloca Deus lá em cima. Ele coloca Deus aqui. Por isso que ele fica descalço. Ele sente a terra. E a terra é Deus. Deus não está lá em cima. Deus está aqui. Se a gente entender... É uma coisa meio esquisita, né? Eu sei que é difícil fazer isso, mas vamos lá. Você vai fazer uma atitude errada. Você sabe que é errado. Sei lá. Vai mentir na internet, falando uma coisa que não é, vende uma coisa que não é, enfim. Só imagina o seguinte: Deus está aqui materializado. Ele está te olhando. Tu vai fazer esse stories mentiroso mesmo? Ah, eu teria vergonha. Você e todo mundo. Só que as pessoas, como não têm espiritualidade e elas não conseguem sentir Deus, elas acham que ninguém está olhando. Mas eu tenho vergonha de mim. Eu teria vergonha de mim, porque eu me reconheço como Deus em manifestação. Sim. Então eu tenho vergonha de mim. É um desrespeito ao meu nome. Agora, se a gente colocar uma figura de... Se você sabe... Você tem um amigo que sabe que você está mentindo. Um amigo mesmo, uma pessoa. Sim. Você vai contar uma mentira sabendo que ele vai ficar irritado com aquilo que você está falando? Não, porque você vai falar assim, pô, vou falar isso aqui, ele sabe que é mentira, ele tá na vai cara. pegar mal. Então você não fala. Só que a gente consegue fazer isso quando não é para Deus, porque não tem essa proximidade. A gente não tem ele dentro da gente. Quando Jesus diz assim, o reino dos céus está dentro de você, porque o meu Pai está dentro de mim. O que ele quer dizer? Não é um local, um castelo na nuvem. Isso não existe. As pessoas pensam, a maioria pensa errado. Assim. Ele está dizendo o seguinte: você tem que se conhecer, sentir. Se nós somos a semelhança e imagem de Deus, ele está aqui dentro da gente. Só que se você está perdido dentro de você, como é que você vai sentir Deus? Como é que você vai sentir essa essência, a vibração e a frequência? Sim. E o magnetismo, ele vem com essa ideia. Ir para o núcleo. E o núcleo é o nosso cérebro entérico, onde está o intestino. Intestino. Que tem 500 milhões de neurônios, mais neurônio do que o cérebro. E ele faz toda a conexão com o teu eu interior. Ou o teu eu superior. Então, se você tem conexão com o teu eu interior e o teu eu superior, você está em contato com a força divina. O problema é que a gente vive para a carne, então só aqui que a gente mexe. Ah, eu quero esse doce, tá aqui. Eu quero isso. Eu quero essa mulher, eu quero esse homem. A gente esquece essa região. A gente está esquecendo Deus, a gente está esquecendo essa energia. As pessoas acreditam muito em tudo isso daqui, como se tudo isso daqui fosse para sempre irreal. Você acredita que tudo aqui seja real ou é uma ilusão que nós estamos criando ou co-criando, como você diz? Essa é uma pergunta meio complicada de responder. Nós temos a nossa realidade sobre o que a gente vê. O que meus olhos veem não é o que você vê, não é o que ninguém vê. Cada um vê de uma forma. Então, o que é real e o que não é real? A famosa ideia da Matrix, aquele filme que fez a história, é exatamente isso. Será que o que a gente está vivendo realmente é real? Será que a gente realmente ama essa pessoa? A gente ama a gente mesmo? Será que a gente se conhece? Será que você conhece teu corpo? Porque hoje, quando você, por exemplo, fala de sexo, 95% dos homens não sabem onde é os pontos principais do próprio corpo. E se você falar numa roda de amigo, eles vão te sacanear. E quem é o correto é você. Ou seja, o que é real, o que não é real? Todo mundo não se conhece. Então eu também não vou me conhecer. Isso é realidade? Não pode ser. Então significa que as pessoas não estão no mundo e eu estou? Olha que pensamento esquisito. Sim. A ideia seria... Olha, se a gente pegar aquela frase famosíssima: estejam no mundo, mas não façam parte do mundo.
Ou seja, não acredite nisso, seria isso? Quando Pôncio Pilatos pergunta para Yeshua, para Jesus assim, você é rei? Ele fala assim, uhum. Aí ele diz, mas de onde? E ele fala, não é desse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas não faço parte desse mundo. Se a gente trouxer essa ideia, olha só que interessante, a gente vive aqui. Também arrepio. Então a gente tem acesso ao copo, ao celular, a gente sente tudo. Então vamos entender que a gente vive aqui. Porém, não fazer parte disso. Isso aqui não nos representa. Mas para isso, eu preciso entrar na espiritualidade, que é entender sobre sensação, energia, vibração, frequência. E não dá para pegar um livro e tô lá, infelizmente. Ai, que livro ensina isso? Não tem livro, infelizmente. O livro ele vai te falar assim, olha, você tem que mudar a tua vibração e fazer tal coisa. Mas como é que eu vou mudar essa minha vibração se eu tô caído no poço? Eu preciso sair do poço. Então precisa de uma técnica, sim, para você sentir uma mudança no teu corpo, na tua mente. E aí, com essa técnica, você tá mudando a tua vibração. Entre em outra frequência. O livro tá te dando ali, Isso. faça tal coisa. Mas assim, é muito difícil, tipo, coloca o pé na grama. Tá, não tem grama. E aí, eu faço o quê? Entre no quarto e ore pra Deus. Mas como é que eu vou orar pra Deus se eu não tô bem comigo? Então a gente precisa melhorar o nosso estado vibracional para expandir. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai pra igreja, tá tudo certo, nada contra. Mas chega na igreja, ela acredita que... Aí ela se sente bem. E é verdade, se sente bem. É um ambiente que vai acolher. Tá pertencendo. Tá pertencendo, isso é muito bom. A gente precisa pertencer. Só que ela volta pra casa. Depois do culto. Aí é o problema. Porque aí quando ela volta pra casa depois do culto, ela abre a porta, tem aquele marido tóxico. No culto tá tudo legal, mas ali não tá. Olha o erro. Deus, ele não tá no culto. Deus, ele tá em todos os lugares. Isso significa que Deus tem que estar dentro de você. Então você deveria voltar para casa expandida. Só que você não volta, porque você tem um encosto. Porque você acha que Deus tá só lá no templo. E aí você tem um encosto em casa, por exemplo. Vamos colocar esse exemplo. E esse encosto te atrapalha a sentir Deus. Aí você vai pro templo toda hora, vai pra igreja toda hora, para buscar sentir Deus. Então, ficamos entendendo que parece que Deus está num local. E isso não faz sentido. Nenhum sentido. Deus está na privada, no banheiro, na louça, tá na hora do sexo, tá na hora que você tá mentindo, roubando, agora. Ele tá o tempo todo. Se tudo é átomo, ele tudo tá o molécula, tempo todo. tudo... Quando eu sempre falo assim, quando as pessoas falam as paredes têm ouvidos, isso é literal. Sim. Tem. As paredes estão te ouvindo. Por quê? Porque tudo é vida. Sim. Tudo é vida. Nem na morte eu acredito. Essa morte carnal, eu não acredito nisso. Isso pra mim é balela. Isso pra mim é só um estado transitório. Você continua consciente. E isso é maravilhoso. Depois que eu experimentei isso, na verdade, de verdade. E eu descobri que eu tinha muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Eu acreditava em morte. Depois que eu descobri que morte, na verdade, é um estado psíquico e não um estado de carne, alguma coisa assim, a minha vida mudou, Fernando. Mudou, porque o principal questionamento da minha vida era: eu vou morrer, e aí? O que tem depois? Coisas maravilhosas. Por quê? Porque o poder superior, e dê o nome que você quiser, jamais desampararia você. Não importa. E a tua jornada até chegar a essa morte física, ela tem que ser uma coisa muito importante, porque não é chegar lá no topo. Igual as pessoas, vamos escalar o Himalaia, aí a pessoa escala. O problema não é estar lá no fim. O problema é a subida. Então, se a gente viver uma vida com mais magnetismo, com mais presença, a jornada vai ser tão incrível, mesmo com os problemas. Mesmo com todas as situações adversas que aconteçam, você continuando com a fé e a certeza das coisas, o teu fim, ele vai ser glorioso. Só que o problema todo é essa jornada. Se você passar a jornada inteira, eu tô sofrendo muito, vivendo muito problema, o seu fim também vai ser um problema. Você já tá criando um inferno intrínseco. O inferno não é intrínseco, mas na Terra. Sim, você tá vivendo um inferno na Terra e você não tá conseguindo sentir. E, de novo, o magnetismo, ele volta à nossa raiz, ao núcleo, pra gente sentir. A gente deveria calar mais a boca e sentir mais. Então, a gente não tá conseguindo fazer isso. A gente tá viciado em coisas que têm recompensa rápida. Por exemplo, açúcar, recompensa rápida.
Cocaína, recompensa rápida. Sexo básico, recompensa rápida. Então as pessoas querem gozar, querem açúcar. Carboidrato. Isso. É. E se a gente pegar o hipotálamo, ele não sabe muita diferença entre cocaína, açúcar e sexo. Porque ele dispara esse mecanismo de recompensa. Então o que a gente tem que entender? Tudo que tem que recompensa rápida parece ser mais interessante. Mas não é. A gente vê isso, a gente estava até conversando um pouquinho antes, no fenômeno dos joguinhos. Sim. Parece que o jogo lá, esses jogos de azar que o pessoal tá fazendo hoje na internet, parece que aquilo ali dá um resultado. Você ganha uma vez, aquilo aumenta, né? Tua dopamina. Caramba, dopamina. Olha que delícia. Vou ficar rico só com isso. Joga 2, 3 vezes e perde tudo. E você talvez aposte sua casa, você talvez aposte o seu carro. Muita gente tirando a vida. Podem buscar no YouTube aí, pelo o nome do jogo que vocês conhecem, ele é famoso, não vou falar aqui, né? Mas as pessoas continuam jogando. Algumas pessoas são influenciadoras e têm milhões de seguidores postando esse tipo de coisa. Então as pessoas acreditam, porque afinal a pessoa influencia aquela pessoa, né? E aí, outro dia eu tava vendo, até contei pro Fernando, que uma moça de 32 anos vendeu a casa da família, o sítio da família, e quando eles estavam prestes a descobrir, ela tirou sua própria vida por conta desse jogo. Por quê? Porque ela tinha ganhado 10 mil reais. E sabe o que é interessante? Como é que as coisas são meio maquiavélicas? Acho que ninguém nunca falou sobre isso, eu nunca vi. Vamos falar do arquétipo do tigre. Aí as pessoas vão entender talvez de que jogo a gente está falando. Né? Sim. Então vamos falar do tigre, o animal. O tigre, tudo que é feito tem algum motivo. O tigre, ele tem um arquétipo de força. Continua. Não para. O tigre, ele nada, ele sobe em árvore, ele corre. Quando eu estive fora do Brasil, eu estive numas safaris e o rapaz falou assim, eu perguntei, dá pra fugir do leão, essas coisas? Ele falou, dá. É difícil, mas dá. Aí ele falou assim, o único animal que você não consegue fugir é o tigre. Por quê? Tá pegando a analogia? O único animal que você não consegue fugir é o tigre. Então talvez você fique viciado, né? Em alguma coisa que tá relacionado ao animal tigre. Isso. E ele vai causar uma certa fascinação, porque ele é belíssimo, né? E não tem como fugir dele. Por quê? Porque se você for pra água, ele vai atrás de você nadando. O leão não. Se você subir numa árvore, ele vai subir. O leão não. Se você correr, ele corre muito mais rápido. Então, é um animal que ele vai estar o tempo todo indo atrás de você, girando essa fascinação, essa corrida. Sim. Então, quando a gente vê esses jogos de azar que coloca esse nome, que mexe num animal, é porque a pessoa que está colocando sabe que isso vai mexer com o inconsciente coletivo. É um animal de poder no xamanismo, inclusive. É um animal de poder e ele vai mexer com isso, ou seja, não tem como fugir. Você vai continuar. Você vai continuar. Ele te seduz, então. E ele faz a sedução para você continuar. Então, tudo é símbolo, tudo é arquétipo. Agora, você pode usar isso para um lado bom, usar o tigre para uma coisa boa na tua vida. Sim. Ou você pode seduzir para uma coisa que vai te levar... A própria cobra. Exatamente. Ela é fascinante e, ao mesmo tempo, ela é perigosa se você não souber manuseá-la. Exatamente. Você tem que saber um jeito de pegar ela. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é um animal que Deus fez. Não existe essa questão de... Tem muita gente... Principalmente os religiosos, que quando você fala sobre a serpente e a cobra, aí as pessoas condenam. Mas não faz sentido, porque presta atenção. Quem fez os animais? Deus. Então, vamos pensar que diabo e Deus. Vamos pensar no bem da Bíblia. Certo. Vamos agora só para a Bíblia. Então, a pessoa que tem essa religião, ela só acredita na Bíblia, ela tem que entender que quem fez os animais foi Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que o diabo fez nenhum animal. Ele não fez nenhum animal. Ele usou um animal. Então quem fez o animal foi Deus. Então por que as pessoas ficam com medo da serpente? Sendo que, inclusive, ela produz a própria... É tão interessante que... Vamos para a Bíblia de novo. Deus cria a própria antítese dele na Bíblia. Que seria Lúcifer, né? Tá, para algumas pessoas faz sentido, para outras não. Mas a serpente, que foi Deus que criou também, porque ele criou tudo. Então, se Deus criou tudo... Deus está em tudo, inclusive na serpente. A própria serpente, hoje nós sabemos cientificamente que ela produz o veneno. O veneno é a própria... Antídoto. O antídoto
da picada. Então, tudo está na própria substância. Tanto, como você falou, a coisa boa quanto a coisa ruim, no mesmo lugar. Agora, depende de como você vai levar e que para lado você vai levar aquilo. Você passar um perfume bom é maravilhoso, mas você passar demais, enjoa. É por isso que o hermetismo diz: tudo que está em cima é como o que está embaixo. Uhum. O todo é mente, o universo é mental. A gente está falando que tudo é tudo. Ou seja, não existe essa questão, qual é a diferença do bem e do mal? Então, se a gente entender que Deus é o universo, as vibrações, as energias, tudo que a gente pode conseguir, então significa que o que é o mal? O mal é a ausência de ser bom. Se você faz uma coisa ruim, significa que você não tem Deus. O que é Deus? Você não vai ter essa vibração, você não vai ter energia, você não vai ter uma coisa expansionista, você vai ter uma coisa bem fechada. Energia mais baixa. Mais baixa, mais densa. Isso. Então, o mal por si só não existe. Quando você não tem a energia expansionista, quando você não tem esse bem dentro de você, você fica na escuridão. A sombra só existe por conta da luz. Se não tem luz, não tem sombra. Por isso que quando a luz reflete, vem a sombra. Sim. Significa que tudo é dual. E Deus é tão perfeito que ele te deu a oportunidade. Olha, você... Faça o que quiser. Ou você olha para a luz, ou você olha para essa sombra. Você tem as duas opções. Tem a frase de Nietzsche que fala assim: quanto mais você olha pro buraco, uma hora fica olhando pro buraco, uma hora o buraco te olha de volta. E ele vai te olhar de volta porque não tem como, porque faz parte. O buraco faz parte da luz. Aí que tá o erro das pessoas. Porque as pessoas acreditam assim, não... Gratidão, gratiluz, eu sou da luz. Isso tá errado, porque não faz sentido. Isso me dá uma preguiça enorme, Fernando. Sabe por quê? Porque quanto mais... Aí Lacan fala uma coisa que é muito verdade, psicanalista, né? Quanto mais ao falar, defendo-me do que sinto. E quanto mais a pessoa fala daquilo, menos ela sabe sobre aquilo. Porque chega uma pessoa pra você e fala assim: Fernando, eu sou honesta, eu sou honesta, eu sou honesta, eu sou honesta, eu sou honesta o tempo todo. O que ela tá querendo? Ela quer convencer quem, na verdade? Primeiro, ela mesma. Se ela está repetindo muito aquilo, significa que ela não é. O discurso basicamente está sempre do avesso. Eu presto muita atenção nisso. A pessoa, sou honesta, eu jamais faria isso. Não, ela está se defendendo do que ela faz já para você. Primeiro, para ela, é a máscara, é a persona, e ela está se defendendo de maneira secundária para você, mas primeiro é sempre para ela. Porque, de novo, a pessoa que é... Gratiluz detesta. Normalmente, ela... A pessoa que é, normalmente, ela só é. E a pessoa que não é, normalmente, ela precisa falar o tempo todo alguma coisa. Claro que tem casos que a pessoa, às vezes, tá com problema de provação. Isso acontece também. O que é provação? A pessoa precisa provar uma coisa porque dentro dela ela tá com uma ferida lá de pai e mãe que ela não se aceita. Aí é um caso. Sim. Mas a grande maioria... Quando fala muito de como você está falando, que quer provar muito uma coisa. É igual, por exemplo, eu demonstro as coisas. Aí vem lá o rei. Isso aí você pagou a pessoa. Paguei todo mundo. Pago há 15 anos todo mundo. Pagou a pessoa. É bilionário, eu tô pagando todo mundo. Eu não preciso ficar... Gente, deixa eu explicar, eu não tô pagando ninguém. Todo mundo que me segue, todo mundo que tá nos eventos, está vendo ali. Isso é o importante. Se eu ficar o tempo todo, gente, deixa eu falar, estão falando que eu sou charlatão, e que é tudo pago, mas não é não, e ficar o tempo todo falando isso, não faz sentido. Se eu fizer isso, eu não tô sabendo quem eu sou. Aí, de novo, que a gente vem, primeiro, saiba quem você é. Mas sem mentira. Tem que tirar máscara. Fernando, todo mundo tem máscara? Todo mundo tem máscara, inclusive o Fernando. Aí você precisa tirar essa máscara para saber quem você é. E aí sim, você vai ter máscara em determinados momentos. O que é essa máscara? Vamos lá, Fernando, você tá bem? Eu tô cansado de responder isso, tô. Às vezes a gente não tá. A gente bota uma máscara e fala assim, tô. Porque eu não preciso e eu não quero falar minha vida toda pra essa pessoa. Às vezes dá preguiça também, né? Sim, então a gente coloca uma pequena máscara. É como se você estivesse colocando uma persona. Isso aí tá ok. Agora, quando você vive uma vida, você tá depressivo, doente, passando mal e tudo, e chega na internet e diz assim, bom dia, gente, hoje eu acordei e senti Deus. Isso é uma grande máscara mentirosa que só vai te levar pro buraco mais cedo ou mais tarde. Aí você falou aqui, então o que tem que fazer na internet? Se você estiver passando por isso, cale-se. Eu faço isso. E eu passei 55 dias sem falar muita coisa na internet agora há pouco tempo. Pouquíssimas coisas que eu colocava. Tava passando por uma situação mais minha,
onde eu precisava resolver algumas coisas na minha cabeça. Se eu ficasse ali todo dia, bom dia, gente, como é que vocês estão? Olha, que tem um negócio aqui muito legal para falar com vocês. Isso não seria verdadeiro. E isso seria muito falso, e isso atacaria mais a mim do que as outras pessoas. Poderia ter gente acreditando. Você tá nadando contra a maré, basicamente, do marketing digital, né? Não sei se você tem equipe de marketing que fica assim, se você não postar, o algoritmo não vai entregar. Não vai entregar. Você tem que postar nesse horário. Ô, Fernando, você tem que dar um jeito aí de dar bom dia e fingir que tá feliz aí, que tá bem, porque senão não vai vender. Eu né? Eu não tenho isso ainda. Tive dificuldade com isso. Agora a gente vai entrar provavelmente nessa equipe, nas coisas. Só que... mesmo se isso acontecesse, eu não ia entrar nos stories. CD, né? Não ia. Isso não. Eu não tenho como dar um bom dia se eu não tô passando bem. E eu sei que as pessoas precisam... mas as pessoas precisam de você. Elas precisam que eu esteja bem. Se eu tô uma semana sem estar muito bem, vai ter alguma postagem, alguma coisa, mas eu aparecendo, não. Então, de novo, se a gente souber quem nós somos, não é porque você ficou... eu fiquei 55 dias quase sem aparecer. Pouquíssimas postagens. Voltei a aparecer, nada mudou. Engajamento subiu, tudo subiu, aumentou o seguidor. Ou seja, parem de mentir nesse sentido. Parem de querer fazer tudo por curtida e por like. Não precisa. Virou uma guerra agora, é uma guerra digital, né? É uma guerra de quantos seguidores tem, de quantas curtidas, de quantos comentários. Porque isso não vai funcionar. No início parece que vai, mas depois não vai. Então, às vezes você tem pouquíssimas curtidas, pouquíssimos comentários, pouquíssimos seguidores, e você tem ali uma renda porque essas pouquíssimas pessoas estão comprando o teu produto. Eu conheço pessoas que só vendem no orgânico, tem pouquíssimos no sentido de perto dessas milhões de pessoas que as pessoas têm, né? Os coaches mais famosos, enfim. Mas que tem, assim, 10 mil seguidores e vendem e ganham bem e passando verdade. E não coloca nem tráfego, tá? Trabalho com gente assim, inclusive. E vendem no orgânico, é verdade, é real. Não coloca R$1 de tráfego, não faz nada disso. Não posta na hora certa, posta quando quer. Faz tudo que a pessoa as agências de marketing falam. Posta no mesmo horário, posta assim, assim, assado, faça isso, isso e isso. Não, a pessoa faz tudo o contrário e vende e tá vendendo e super bem. Uma equipe enxuta, de 2 a 3 pessoas no máximo. Mas aí que tá... Eu, por exemplo, até hoje eu nunca paguei o Instagram. Então, o meu tudo é orgânico, por incrível que pareça, até o presente momento. É orgânico. Sim. Então, eu tenho evento praticamente... você não põe tráfego também, né? Até hoje não. Até hoje não foi colocado. Eu entendo que tem momentos que a gente pode começar a fazer isso, porque de repente agora é um momento importante, mas até hoje, nesses anos todos, nunca foi colocado. Orgânico. Não é a quantidade de seguidores que eu tenho. É o público, se ele é fiel àquilo ou não. Você pode ter, por exemplo, tem muita gente que tem 1, 2 milhões de seguidores. A live, 100 pessoas, com 2 milhões de seguidores. Sim. Tem alguma coisa errada. Tem. 2 milhões de seguidores com 100 pessoas em live, tem alguma coisa errada nessa história. Sim. Aí você tem agora você pode botar tem uma ferramenta, esqueci o nome da ferramenta. Você entra, aí tem 3 pessoas, a pessoa é um bot. A pessoa coloca um bot, aí... de 3, 4 pessoas, pula pra 2.000, do nada. Tá cheio de gente que faz isso em live. Aí que é o problema. É bot que fala. Todos esses robôs aí que você tá falando, eles não vão comprar teu produto, porque é tudo robô. E aí, só tem 3 pessoas na live. Dessas 3, a gente sabe que a gente tem um percentual de... provavelmente 3 pessoas... Uma vai comprar. Ou nenhuma, porque só 3. Então, você tá mentindo pra tua audiência. Isso não vai funcionar no orgânico. Então você tem lá 100 pessoas te assistindo. E são 100 pessoas reais engajadas em você. Se você vender ali para 5 pessoas, 5%, 10 pessoas, vamos botar que você venda para 5 pessoas. E você tem um ticket médio, você pode fazer um dinheiro que você nunca faria na vida em CLT. Sim. Só que não, você prefere mentir. De novo, se a gente não sair disso, a gente não vai estar bem com a gente mesmo. E aquele que faz isso, coloca robô, seja lá o que for, e começa a ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro, a conta vai aumentar, vai inflar, ele vai comprar as coisas, ele pode comprar o carrão dele, ele vai entrar, mas ele vai ligar o carro e não vai ter sentido. E é assim que funciona. Ele vai ligar o carrão dele, na casa dele, com tudo,
mas ele vai estar sozinho depois. E muitas pessoas depois, nesse meio, onde a gente vive o digital, seja no YouTube, seja nas plataformas de venda de cursos online, seja no Instagram, TikTok, enfim, todos eles, você percebe um grande aumento de pessoas depressivas, com 4, 5 milhões de seguidores, declaradamente depressivas, e teve até o caso do PC Siqueira, né? Do PC Siqueira que tirou a própria vida, porque no meio do caminho ele acabou se perdendo. O cara era de stand-up. Então, assim, o que é a fama? Quando a pessoa fala pra mim, quando ela vai me procurar pra fazer, enfim, o curso, roteirização, funil, essas coisas, eu falo, o que você quer? O que você almeja? Ser famoso, ser famosa. Peraí, mas ser famoso, ser famosa tem um serial killer, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão? Não tem uma missão. O que você vende? O que você quer vender? O que você acha que cabe para eu vender? A pessoa não sabe sequer, Fernando. Sim. O que ela tá fazendo? O que ela quer? Ser famosa. Ela quer dinheiro e fama. Exato. Mas quanto isso vai custar? Eu sempre falo isso. Sabe quanto isso vai custar para você lá na frente? Muito. Talvez custe tua vida. A vaidade, né? Que a gente conversou sobre Salomão. Custe a tua vida. Por quê? Porque você não tem uma missão. Sim. Ou seja, então não importa se aquele conteúdo salvou a vida de uma pessoa, de 1000 pessoas salvou a vida de uma pessoa. Porque aquele conteúdo vai chegar em quem tem que chegar. O conteúdo do Fernando vai chegar em quem tem que chegar. Pode ter tido, você falou 1000, poderia ter tido 5 curtidas. Isso. Salvou uma. Salvou uma. Você salvou uma vida. Aquilo ali que a pessoa precisava ouvir, salvou a vida dela. Ela desistiu de tirar a própria vida, desistiu de fazer uma besteira. Então, você vai falar que vai apagar, porque só teve 1000 curtidas. Tem cidade que não tem 1000 pessoas. Onde você tá com a cabeça? Porque se perdeu a vontade, não existe essa questão de há mais felicidade em dar do que receber. A gente tem a felicidade em receber, não de dar. Quando Jesus diz há mais felicidade em dar do que receber, ele está dizendo exatamente isso. A gente tem que fazer pelo outro com alguma missão, algum propósito. Mas não. Hoje há mais felicidade em receber do que dar. Eu quero receber, não quero dar nada. Então as pessoas querem fama e poder. Fama para aparecer, poder e dinheiro para comprar as coisas materiais. Mas isso não funciona. Eu recebi um direct, eu postei nos stories tem pouco tempo. Mas pouco tempo entre aspas, eu acho que tem uns 5 meses. De um garoto que nunca comprou nenhum produto meu. Não era meu aluno, nada. Apenas um seguidor recente. E ele mandou mensagem dizendo assim, cara, tava com a corda aqui, preparei tudo, e aí peguei meu celular pela última vez, e do nada apareceu ali para um vídeo seu, eu não sei se era um Reels, ou um vídeo falando de Deus, alguma coisa, não me recordo. Ele falou, apareceu você, eu cliquei. De novo, ele nunca comprou um produto meu, e não é aluno. Ou seja, não tem nenhum mínimo de intimidade e nem me conhecia. Ele viu aquele conteúdo. Era seguidor recente. Recente. Ele mandou um direct, eu até peguei o print, falei com ele e postei nos stories. Devia ter salvado isso, eu acabei, acho que não salvando. Mas ele não tirou a vida por causa de um vídeo que ele viu. Aí por que eu tô frisando? Ele não é aluno e nem comprou nada meu. Porque ele não comprou nem meus áudios, que são áudios baratinhos de R$20 por mês. Ele não comprou nada, ele era um seguidor recente, ele não tinha engajamento comigo. Mas ele viu um vídeo que fez ele não tirar a vida. Isso para mim valeu mais do que se ele tivesse feito meus 6 módulos. Missão. Porque a missão, ela tá acima de qualquer coisa. Alguém vai fazer meus módulos, alguém vai comprar algum produto meu. Ali tá envolvido missão. É como se a gente entendesse que um dia vai haver um julgamento. E esse julgamento não é julgamento de juiz da maneira que a gente entende. É o julgamento do seguinte. E aí, Toalá? O que você fez aí de bom? Pensa nisso. Vamos imaginar essa cena. Aí você fala, eu ludibriei, eu menti, eu sacaneei. O que você fez? Você ajudou alguém? Ajudou como? Eu fiz tal coisa. Quero que as pessoas coloquem na cabeça e entendam o seguinte. Quando a gente fala julgamento, é como se o universo estivesse vendo você e ele vai te cobrar que você doe alguma coisa sem querer nada em troca. Porque a função da vida e da nossa vida de hoje é a gente viver isso. A gente está aqui para viver... Na Terra. Na Terra. A gente está aqui na Terra para viver uma experiência
E se a gente não pensar no outro, a gente não vai conseguir. Então a gente vai ter tudo carnal, mas a infelicidade ela vai continuar. Então esse julgamento que a gente pensa assim, como se Deus estivesse julgando a gente vai falar assim, e aí? Por que você não foi atuar lá? Por que você quis ser essa mulher que você não é? Ah, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa das pessoas? Não. Por que você tentou ser aquela atriz e não tentou ser ator lá? Por que você não ajudou ninguém? Você teve a oportunidade de ajudar? Me responde, você falou assim, porque eu tava meio cansado. Não deu tempo. Deixa eu contratar um advogado aqui. Não tem advogado nesse momento. É você e Deus. Ou seja, se a gente entender que tudo tá nessa doação, vai facilitar o processo. E a doação não é você chegar agora, a Fernanda falou que tem que doar, então eu vou fazer o seguinte, vou preparar umas marmitas e vou ali dar pros pobres. As pessoas pensam, e que doação é isso? Não é. Você pode não dar R$1 Pro Rio Grande do Sul, por exemplo. no sinal, pode não dar marmita pra ninguém. Porque às vezes você vai lá e dá, igual teve gente, deu 30 mil, 50 mil, 1 milhão pro Rio Grande do Sul. Aí quando você vai olhar, a pessoa saiu no jornal, fulano deu tantos mil. Eu acho muito feio isso. Ele ganhou muito mais seguidor por ter dado dinheiro. Ou seja, sabe o que ele fez? Impulsionamento. Em vez de ele pagar o Instagram, ele deu para uma ONG, marcou com o assessor dele para fazer toda a reportagem. Tá cheio disso. É feio demais. Mas olha só, ficou bonito pra internet, pra televisão e pra carne. Mas Deus tá vendo que aquilo foi feito programado. E você percebe também que, vocês em casa, que quando a gente assiste esse tipo de cena e a gente não fica desconfortável com isso, é porque a gente tá na mesma vibração que aquela pessoa? Que tristeza. Se isso não te incomoda... Porque a gente acredita que aquilo ali, o cara tá fazendo bem, o cara botou 1 milhão ali, tá ajudando todo mundo. Cara, o cara tá com uma equipe de filmagem. Eu cheguei a ver o frame de uma pessoa falando assim, pegando um negócio de água, colocando e falando assim, não botou certo, faz de novo. A pessoa tirou a água do carro, botou no chão de novo e repetiu a cena. Ontem no podcast a gente até conversou que teve uma pessoa que... Eu não vi isso, mas o rapaz falou pra mim que filmou o cara pegando alguma coisa e aí o cara vai... Exatamente essa cena, vai. Mas tipo, aí o cara começou a fazer, ou seja, ele tá ali no Rio Grande do Sul fazendo uma cena pra ganhar engajamento. Vai. Aí você te diz, ele vai ganhar engajamento? Vai. Ele vai ganhar dinheiro? Vai. Talvez ele vai vender o produto dele? Vai. Ele vai ficar famoso? Vai. Só que no final da vida vira Salomão, que entende que foi tudo vaidade e mentira. Porque no final é isso. A gente que tristeza. não tá nessa busca. E aconteceu isso com o Rio Grande do Sul agora, é um exemplo que a gente tá dando, mas isso acontece todos os dias. Muita gente, então, entregando uma cesta básica, alguma coisa, uma sopa à noite que tá frio, e filmando. E expondo. As pessoas, eu até comentei com o Luciano, eu ainda falei assim, chegou uma Kombi com cobertores para algumas famílias lá de Canoas. E as pessoas naquela fila desesperada, com os pés cheios de lama, aquele gelo, as crianças, idosos, enfim. E filmando os rostos das pessoas desesperadas por um cobertor. E eu fiquei pensando, aquilo me remeteu muito à maldade. Pode ser que a pessoa não tenha tido a intenção, tá? Nenhuma intenção de ser maldosa. Mas para mim, me remeteu a uma fila de judeus no campo de concentração. Sabe? Só que agora a gente tem câmera, tem celular, tem iPhone para filmar e ganhar engajamento. Exato. Que tristeza você filmar uma pessoa pegando um cobertor e a outra pessoa na Kombi entregando um pra você, um pra você, um pra você. Você viu o... Não tem problema eu falar o nome dele, não vai me influenciar em nada. O ganhador do Big Brother, o Davi, né? Sim. Você viu o que ele fez? Ele tava ali pelo engajamento. Sim. E a internet toda tá falando isso. Sim. E não é tipo hateando ele. É notório, pelos vídeos que acabaram saindo, que ele levou uma pessoa, tá sendo filmado, tá fazendo uma boa ação para ganhar engajamento e aproveitar o hype. Porque tem o documentário dele. Esse é o nosso problema. A gente tá com hype para as pessoas e não tá com hype para Deus. Não tá com hype para energia. Não tá com hype para vibração. A gente se perdeu nisso. Então, de novo, despertar é buscar outro hype. Vai acontecer talvez um hype de pessoas? Sim, mas que você leve de verdade algo que vá mudar a vida das pessoas. Por exemplo, eu ajudei o Rio Grande do Sul financeiramente.
Não teve nenhum stories meu que eu falei isso. Eu ajudei 3 famílias. Uma eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que tinha 10 pessoas numa família sem nada e eu mandei dinheiro, nunca vi essas pessoas, para comprar comida. A questão toda não é se você deu ou se você não deu. A questão é, quando eu vi essa mensagem que eu recebi no WhatsApp, que tinha 10 pessoas de uma família sem comer nada, muito mal, num abrigo, eu imediatamente mandei um dinheiro. Óbvio que não dá pra mandar pra todo mundo, Claro. mas eu mandei. Eu fiz stories sobre isso? Não, não tem stories. Eu fiz feed? Não tem. Tá dizendo que quem faz tá errado? Não. Porque influencia, Só né? que eu entendi que aquilo eu deveria fazer. E se eu usasse... Gente, só quero falar o seguinte. Eu acabei de doar isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Foi o dinheiro que eu dei. Eu não queria fazer isso porque eu senti que se eu fizesse isso, eu entraria também naquele... Talvez no Fernando do passado, no Fernando mais novo, Fernando mais infantil. Eu fiz de coração. Eu queria provar para mim mesmo que não era necessário mostrar para ninguém. Eu queria, como se estivesse provando assim, olha Deus, eu tô fazendo isso realmente de coração, não quero nada em troca disso. Tanto que me perguntaram, e Fernando, você fez alguma coisa? Já me mandaram direct, anunciou alguma coisa do Rio Grande do Sul? É porque fica parecendo que tá alheio da situação. Aí eu falei, ó, né? gente, eu fiz várias coisas, só que no silêncio. É a mesma coisa que tá lá na Bíblia, quando você vai orar, vai pro teu quarto, fecha a porta, só que não dá pra ter stories. Tem gente que faz stories. Se você meter stories orando, olha só. E tem até legenda. Com legenda. Se você fizer um stories para Deus, orando, pedindo ajuda para alguma coisa, e você tá orando, essa oração ela não é uma oração. Se você fizer um stories recitando uma coisa para ajudar alguém ou um grupo, ok. Mas a oração, tipo, olha, eu tô com um problema X, eu, Fernando, essa é sozinha. Chorar nos stories dizendo que tá orando, você quer engajamento. Ai, gente, pelo amor de Deus. Alguém acredita nisso? Acredita. Sério? Não é nem sério, é real do real. É triste isso. É tipo papo de 20 mil, 30 mil curtidas. É triste, porque você coloca o negócio no tripé e fala, coloca ali o temporizador e começa. Ah, esse aqui não ficou muito bom, peraí, que Isso tudo aí. não pegou direito. Deus. E começa a chorar. Aí as pessoas, nossa, que boazinha, vou lá dar um like, nossa. E a gente vê que tem 3 mil comentários, 20 mil curtidas. A pessoa conseguiu o que ela queria. Olha só, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, aí dou REC, e agora eu vou fazer uma oração e eu vou falar, olha, vou fazer uma oração aqui pra todo mundo. Eu quero que vocês entendam isso. É uma coisa. Porque você está ensinando. Isso, tá trazendo algo pras pessoas. Isso. Aí, ok. Agora você tá chorando sozinho, porque você se estribou em Deus e explicou coisas tuas profundas e se gravou chorando e postou, tudo foi pensado. É. Eu posso pensar em gravar uma coisa porque eu quero que as pessoas escutem aquela língua e sei que aquilo vai ajudar elas. Ponto, ponto, ponto. Agora, quando você começa a chorar porque você se entregou pra Deus, isso não deveria estar sendo colocado. É íntimo, né? É íntimo. E essa intimidade foi perdida, porque hoje tudo é hoje, tá? Eu vou fazer 42 anos de idade. Década de 80 e 90 isso não existia. É hoje. Hoje só somos avaliados pelo carro, pelo dinheiro, pela curtida, pelo like, pelo número de seguidores. Se você tiver 5 mil seguidores, aí é difícil alguém te dar credibilidade. Ah, esse cara faz isso tudo. Aí olha, pô, mas 5 mil? 5 mil. Ou 5 mil não é nada. 5 mil não é nada? E na verdade, esse cara tá fazendo coisas incríveis, porque as pessoas não estão querendo ver a essência da pessoa. As pessoas estão querendo ver a cortina. Sim. Então, de novo, magnetismo é para sair da cortina, mostrar o teu núcleo, ser sim próspero, rico, sim. Ter dinheiro é muito bom, sim. Ele te dá possibilidades maravilhosas. Ele te traz felicidades momentâneas. Ah, vai almoçar num lugar legal. Ficou feliz? Ficou. É momentâneo. É dinheiro, é energia, é. Isso aí. Aí você compra uma roupa que te cai bem, que você queria muito, então vai te deixar feliz? Vai. Então o dinheiro traz felicidade momentânea. Ele não consegue durar com a felicidade. Aí eu queria muito as pessoas viciadas em iPhone, queria muito iPhone. A pessoa, às vezes, paga 10 mil no iPhone em 20 vezes e ela não tem condições de ter aquele iPhone. Mas ela paga os 10 mil, porque ela acredita que se ela tiver com o iPhone, o status dela mudou. E as pessoas vão tratá-la melhor.
Você pode ter um iPhone se você tiver condições de ter um iPhone, mas muitos não têm condições e vão ter justamente para serem aceitos. Isso, para pertencer também. E tá errado. É. Porque o pertencimento... Deus não tá vendo se você tem Samsung ou iPhone. Deus, ele tá vendo o teu coração. Ele não tá vendo. Você pode ter Motorola, aquele nem existe mais, de que abre para cá e para cá. Ah, sim. É de 1990, sei lá. De 2000. StarTAC. Isso aí. StarTAC. Você pode ter aquilo ali. Vamos botar, o índio não teria celular. Então ele tá vendo o coração, ele não tá vendo o teu iPhone. Só que as pessoas estão vendo o iPhone. Isso significa o quê? Que as pessoas estão vivendo pro que o outro vai achar de você. Então, de novo, quando você vê aqueles meus vídeos, as pessoas tremendo, ou tendo aquilo tudo no palco, naquela situação toda, elas estão se transformando. Elas estão trazendo a verdadeira essência delas para fora. Sem julgamento. Sem medo. Porque hoje tudo é julgamento. E muita coisa está presa. Você tem muita crença limitante, muita ansiedade, muito estresse, muito medo. Traz muita coisa de pai e mãe. Traz muita coisa de memória genética, de repente do teu avô, do teu bisavô. Mas cala. Coisas do ventre, né? Foram ouvidas do ventre. Não te quero, coisa. não queria. Exatamente. Então, isso tudo atrapalha o teu despertar. E a gente, quando faz toda aquela movimentação, todas aquelas técnicas com magnetismo, a gente está abrindo essas camadas, como se fosse uma cebola. Você está tirando as camadas da cebola. Uma hora você vai chegar no núcleo. E o ideal é, para de viver aquela cebola inteira. Descasca ela, porque tem um núcleo. As pessoas querem mostrar aquela cebola roxa, bonita. Olha que cebola bonita. Beleza, podre. Não é verdade. Você tem que descascar. Que momento você acredita que nós estejamos hoje vivendo no planeta Terra? Em que tipo de frequência, vibração? O que está acontecendo com o planeta? Eu estou dizendo para as pessoas, e na internet, e até nos podcasts, o seguinte: o planeta Terra não aguenta mais a gente. O planeta Terra está cuspindo a gente. É só a gente ver. Olha o que está acontecendo com o clima. Ninguém nunca viu isso. Dessa maneira, não. Uma chuva torrencial em Dubai. Eu estive em Dubai em setembro. Dubai não chove. Uma chuva que alagou. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por mais que aconteça alagamento no Rio Grande do Sul, olha o que aconteceu dessa vez. Sim. O planeta não aguenta a gente porque a nossa vibração está totalmente densa e baixa. As pessoas que estão despertas ou que estão se despertando, tô lá, ainda é pouco. Mediante 8 bilhões de pessoas. Sim. Se pegar 8 bilhões de pessoas do mundo, a quantidade é muito pequena. Se tivéssemos pelo menos, vamos lá, 4 bilhões de pessoas, a metade, procurando despertar essa espiritualidade, o planeta já não estaria desse jeito. Mas a gente está indo por um rumo de fim. E quando eu falo fim, condição climática. As pessoas não se amam mais. O amor esfriou. Não, acabou? Eu acho que a gente estava vivendo eu acho que a gente estava vivendo um amor que estava esfriando. Eu acho que agora o amor esfriou. Está gelado. São poucas pessoas que estão buscando isso. As pessoas estão simplesmente no automático. Eu ia perguntar isso. Quem são as pessoas que te buscam? Todas aquelas pessoas que sentem que não fazem parte. É aquela frase que eu falei, né? Esteja no mundo, mas não faz parte do mundo. Aquela pessoa que entende, putz, eu gosto da vida, eu gosto das coisas que estão acontecendo, eu gosto de aproveitar, mas tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Não tá mais fazendo sentido só isso. Ou só ganhar dinheiro, ou só viver em busca disso. Essas pessoas que estão entendendo que tem algo a mais. Essas são as principais pessoas que estão me procurando. Aquelas que estão me procurando por curiosidade, de repente até acende essa chama. Mas as curiosas, elas não ficam. Te procuram para acessar somente o dinheiro? Não. Eu falo de prosperidade financeira porque está ligado à nossa carne. Mas eu não dou a mesma ênfase do que a maioria dos coaches. Ah, sim. Então, o meu é, se a gente entender o nosso núcleo, a nossa presença, a gente vai ter uma vida boa, a gente vai estar com a mentalidade alta e o dinheiro vai vir como uma consequência e você vai ser próspero. Diferente áreas, da né? maioria dos coaches. Olha só, faça isso que em um mês tu vai ganhar 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil reais. Ou seja, o que a gente vê é que os coaches estão implantando na cabeça das pessoas a riqueza como a primeira coisa. Ah, sim. Aí mete lá um Salomão, mete lá um Deus, mas a gente vê que a pessoa está dizendo, olha só, até quanto tu vai ficar nessa vida? Só que o problema é, até quando você vai ficar com essa escassez mental?
E a escassez mental não é só sobre o dinheiro. É sobre tudo. Uhum. O que adianta você fazer 1 milhão e você não se amar? Ah, sim. Quantos artistas se mataram e eram milionários? Quantas pessoas? Uhum. E dinheiro não era um problema pra eles. Mas olha o que aconteceu. Nem fama. Não. Né? Olha o que aconteceu. Aí você vê, há pouco tempo atrás teve aquela questão lá da Choquei com a garota lá e o Whindersson Nunes. Então, a Choquei, ela tá pouco... Eu já saí na Choquei mais 3 vezes. A Choquei, ela tá pouco... Ela não tá se importando com nada. Ela quer a viralização, ela quer a fama e a garota se matou. Sim, é a Mind8, né? Que tem todos aqueles sites, não só a Choquei, como o aquela coisa toda de fofoca. Isso. E aí o que acontece? Aquela menina se matou porque ela não tinha mentalidade, não tinha espiritualidade. E como ela, tem vários. Despreparada, né? Ela estava despreparada com todo respeito, familiar, despreparada no sentido de estar inserida no mundo da internet, nesse mundo de vaidade, mas sem essa blindagem espiritual para enfrentar uma situação como essa. Porque se você tem um pouco mais de preparo, você vai ficar mal. Você vai recorrer ao jurídico, à polícia, porém, talvez não chegasse às vias de... Só que como ela já vinha com um histórico de depressão, né, e ela, muito jovem, acabou acontecendo o que aconteceu, que é muito triste. Ela é só um exemplo de várias pessoas que estão aparecendo na mídia. Ela só apareceu na mídia, porque as outras também. E é a mesma coisa, igual eu saí na Choquei, eu acho que 2 ou 3 vezes. E sempre aquela coisa, né? Milhões de comentários, milhões de pessoas. Eu não sei, eu acho que eles têm 9 milhões. Aí você vê, como é que... Mas você saiu com algo bom? Não, não é bom, não. Me sacaneando. Sacaneando. Das coisas que eu faço de magia sexual, saiu eu com um rapaz, um aluno meu, eu mostrando as técnicas, fazendo. E aí, assim, uma pessoa que segue a Choquei. E não tem problema falar o nome. Se você segue uma página dessa... Eu não sigo mais. O que você tem na cabeça em querer ver a fofoca da vida alheia? É porque tua vida tá muito ruim. E a gente tem 9 milhões, eu não sei, eu acho que é 9 milhões, sim, enfim, 9, 10 milhões de seguidores. Olha como é que o nosso mundo tá. Aí vem naquela o hater. Vibração. Aí o hater vai lá e ele perde tempo escrevendo um texto desse tamanho dizendo que eu sou um charlatão. Porque nesse momento ele não tava fazendo alguma coisa produtiva para ele ganhar dinheiro. Vê se você pega gente milionária entrando no Instagram das pessoas falando isso. Não tem. O hater sempre ele é pobre. Eles estão trabalhando, eles estão fazendo alguma coisa. O hater ele é pobre, mas ele é pobre de alma, de espírito e de dinheiro. Sim. Todo hater é pobre de dinheiro. Maravilhoso. Isso vai dar um corte ótimo. Vai dar um corte. Nenhum hater é rico. Porque o rico não estaria perdendo tempo fazendo aquilo. Ele pode não concordar. Ele assistiu meu vídeo e não concordo com esse cara não. Vou trabalhar. Ele vai trabalhar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai trabalhar. Ele nem vai olhar. Aquele que perde tempo escrevendo é que a vida tá muito ruim. É verdade. E outra, ele tá deslocando um ódio pra uma pessoa que ele nem conhece. E na verdade, ele é teu fã. O hater, ele é teu fã incubado, ele queria ser você, ele queria ter o poder que você tem e ele não consegue. Ele não tem dinheiro na conta, ele não tem mentalidade, então ele perde tempo escrevendo aquilo. Então eu vou te destruir. Só que na verdade ele tá se destruindo, né? Porque tudo é um espelho. Eu continuo vivendo minha vida. Eu não vou em paz de nenhuma. Tem gente que eu não concordo com várias coisas e eu não vou lá criticar nada, fico quieto a minha. Você passa, só passa aí, tal coisa aí, não concordo. Eu vou fazer um testamento? Claro que não. Deixa a pessoa, é dela, tá tudo certo. Só que o hater faz isso. Então, quando a gente entende isso, só que pra entender isso, tem que ter mentalidade, tem que ter espiritualidade, você tem que saber quem você é e você tem que acreditar em alguma coisa maior. Porque se você não acreditar em alguma coisa maior, você vai querer dar satisfação para aquele hater ou você vai querer explicar na internet alguma coisa porque você tá preocupado com os outros. Eu tô preocupado comigo, com a minha essência e com Deus. Mexeu no teu ego, né? Se eu me preocupar com o que Deus está pensando e vendo de mim, acabou. Eu vou viver uma vida próspera. É que espiritualidade se vivencia diferentemente da religião que doutrina, né, Fernando? Então, assim, a pessoa te chama de charlatão. Então, você não vai se preocupar em ficar se defendendo ali, porque, imagina, você tem muitos seguidores agora que gostam de você e muita gente segue também pra ficar azucrinando. Mas a pessoa que te chama de charlatão, você foi lá dar satisfação, então aquilo ali você absorveu. Você absorveu. Mas se você, como disse, sabe quem é,
sabe qual é a sua missão, sabe o que está vivenciando na sua espiritualidade, você não vai. Talvez aquilo dê uma pontadinha, incomoda, tá? Eu recebo hate bastante, inclusive. Incomoda. Antigamente, a tua lá de antigamente iria responder. A de hoje não. Eu bloqueio e... É isso, né? porque não vai perder a tua energia. Mas me incomodar, vai... me incomoda, claro, me incomoda. Determinadas pessoas, algum hater, se você responder, pode ser interessante para outros. Por exemplo, muitos haters. Eu vi um lá que achei interessante responder ele para outras pessoas minhas verem meu posicionamento. Bacana. É um em 100. Exemplificação, O normal é você bloquear, o normal é você tirar, o normal é você fazer alguma artimanha para não entrar nessa vibração. Porque qual é o objetivo dele? Fazer com que ele acredita que se ele fizer isso, ele vai fazer com que a sua vida fique igual a dele. Que tá horrível. Ele quer se igualar, porque aí ele não vai se sentir tão bosta. Isso, A verdade é essa. Ou seja, a vida tá tão ruim que ele quer que as pessoas fiquem igual a ele. Você tem outro patamar. É a mesma coisa, se a gente for analisar. Pega lá os fariseus, criticando lá tudo que Jesus fazia. Ele continua a vida dele. Os fariseus eram os haters. Sim, eram os haters de... E ele tava lá, ó, de boa, pregando, e os fariseus, você vai morrer, você tá errado. E ele, tá bom, beijo, vamos lá. Então, ele não ligava pros haters, porque ele sabia quem ele era. Essa é a questão. Ele tinha uma missão. Você não é Jesus, você não é um guru, você não é nada, mas você tem que saber quem você é para você ter missão. As pessoas falam, como é que eu tenho minha missão? Primeira coisa, tem que se descobrir quem você é. Você recebe muita pergunta, Fernando, eu tô te procurando porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui Tem perguntas sobre propósito e missão. Fernando, eu não sei, tipo... Qual é a minha missão? Eu faço minhas coisas, ganho dinheiro, mas eu não tô bem. Porque falta... Literalmente, a palavra é essa, né? Só que, lógico que eu tô resumindo. Falta ter a tua essência, falta ter Deus. E Deus é essa essência. Falta você entender isso. Não adianta você ter um carrão e uma casona se você tá infeliz porque dentro de você tá pobre. E é uma luta, é diário. Você pode falar assim, eu vou pro shopping, compro lá vou na Louis Vuitton, vou lá numa loja de grife, compro uma parada e me sinto bem. Você vai se sentir bem por alguns minutos, algumas horas. Depois aquilo vai se tornar algo tão comum. Acabou. O carro. É rápido, dopamina, né? Entrou no carro, aí dirigiu, chegou, fez acabou. Aí botou o carro que você comprou no estacionamento, você sobe pra tua casa e entra no teu quarto vazio. E aí é você com você, e agora? Aí você é a cama. Agora, o teu carro não vai conversar contigo. Olha que triste. A tua Louis Vuitton também não? Acho que vocês não sabiam disso, né? Que o carro não conversa. É verdade. O carro não vai conversar com você. Os objetos não vão conversar com você. A casona vai ser... A cama vai ser a mesma que a cama da pessoa que você julga ser pobre, que tá talvez numa casa de madeira. E talvez a tua cama vai estar mais fria do que a dele. Com certeza. Porque talvez a dessa outra pessoa, se ela tiver Deus, se ela tiver essa essência... Grata. Ela vai estar com a cama quente. E talvez você esteja com a cama gelada. E de novo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, porque tem dia que a gente tá se sentindo assim. Então, despertar é tipo assim, despertei, agora eu tô bem. Não, tá não. Você vai ter que despertar todo dia. Todo dia você tem que acordar e não tem que abrir a janela e falar gratidão. Não é isso. Ou dizer assim, eu fiz uma oração e agradecer a Deus. Não. Você tem que buscar todos os dias, em algum momento, viver vibrações expansionistas. Pô, tá tudo ruim, tô com problema de saúde, tô sem dinheiro na conta, não tenho o que comer. Como é que você fica feliz assim? Não. Tem que arrumar um jeito de alguma coisa, você ter certeza e não é acreditar. Eu costumo dizer que quem acredita hoje, amanhã não acredita mais. Eu acredito que te amo. Amanhã você pode não acreditar. Desacreditar. Agora, se você tem certeza, isso é a fé. A fé é você ter certeza de uma coisa que não aconteceu. A fé não tem nada a ver com igreja nem religião. A fé é a sua plena consciência de que já aconteceu em outro plano e você está aguardando o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. O nosso tempo é Cronos. Ou seja, nesse exato momento são 1h39. Daqui a pouco é 1h40, 1h41. Esse é o nosso tempo cronológico, Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. O que é tempo Kairos? É tempo de qualidade. Deus não está assim. Daqui a minuto é 1h40. Não. Não existe o tempo, né? Para Deus, o tempo é Kairos, que é um tempo de qualidade. Você está vivendo um tempo de qualidade? A gente tem que buscar esse tempo de qualidade. E o tempo de qualidade é o quê? É o time que você tem para você entender você.
Não adianta estar com um Lamborghini, estar com uma mulher, estar com um homem, estar com tudo maravilhoso aparentemente, e dentro de você está tudo bagunçado. Então você está vivendo o tempo Cronos, mas esqueceu a presença. E a presença, quando a gente fala Kairos, que é Deus, é porque Deus está em tudo. E Deus, ele está expansionando. Ele não está metrificado em um ponto. Ele não está só naquele lugar. Ele está em tudo. Só que o problema é que eu preciso sentir isso. Não adianta falar, Deus está em tudo. Então, é isso. Não, não é consciente. Por isso que o processo de magnetismo é sensação. Porque é na sensação que você sente, literalmente, a presença. Se você ficar dando comando, tá lá, fecha os olhos. Agora faz tal coisa. Uma espécie de hipnose. Não é que a hipnose seja ruim, mas a hipnose não vai fazer você sentir a tua essência. A hipnose vai ajudar muito o processo cognitivo, consciente, inconsciente, subconsciente. Ótimo. Só que para conhecer essa essência total, Deus na sua essência interior, você precisa de alguma coisa que você tenha sensação, sem ser sugestionado verbal. Porque ali são sugestões, na hipnose são sugestões. Verbal, então eu tô dizendo assim, ó, tipo, tem transe. Aí eu falo, ó, tô lá, em 3, 2, 1, você começa a sentir uma sensação gostosa no corpo. 3, 2, 1, agora. Isso é hipnose, é um comando. Agora, olha que diferença. Tu tá deitada, eu tô fazendo como um passe ou um movimento, não tô falando nada. Tu tá de olho fechado. Tu não sabe o que eu tô fazendo. Mas por dentro de você, tu tá sentindo tudo. Aonde que tá mais Deus? Na sensação ou no comando? Na sensação. Na sensação. Então facilita muito mais o processo a gente fazer todo o trabalho com magnetismo, porque tu vai sentir e tu não vai ficar respondendo ou querendo aceitar um comando que eu tô dando. As pessoas querem comando e receitas, né? Ultimamente. Você deve receber muito esse tipo de coisa. Qual é a receita? Qual é o caminho? Quais são as palavras? Como devo fazer? Qual é a receita para ficar rico? Isso. Como é que as pessoas falam para mim? Eu preciso melhorar porque eu só tenho dedo podre para homem. Muita mulher fala isso. Ah, é? É, dedo podre para homem. Só tem homem ruim que aparece na minha vida. Não. E a autorresponsabilidade fica onde? Então, porque se eu tô em homem ruim aparecendo na sua vida, provavelmente você tá emanando isso. Então, lembre-se, a culpa de tudo sempre é nossa. Ou seja, se eu tô sem dinheiro, a culpa é de quem? É minha. É claro. Se acontecer alguma coisa na minha vida amorosa, alguma coisa também eu tenho culpa. Eu tenho que olhar para essa coisa que eu tenho culpa e tentar ressignificar. Ah, mas ela também tem culpa. Concordo, os dois têm culpa. Mas o que a culpa é minha? Qual a culpa minha? A dela você não pode mudar, a sua você pode. Perfeito, só isso. Eu não tenho como mudar dela, então eu tenho que mudar a minha. Se eu mudar a minha, vai me ajudar? Vai. Porque no final, repetimos, você pode ter um relacionamento, você pode estar casado, você pode estar namorando. Esse julgamento que a gente fala, ele é individual. Deus, ele não está olhando assim, não, deixa eu ver a tua lá com o marido dela. Não. Deus está vendo assim, deixa eu ver o coração da tua lá. A tua lá tá com o marido dela, mas de repente a tua lá tem um coração, o marido dela tem outro. Não, peraí. Vamos ver individual, né? Vocês não são siameses. Deixa eu ver o coração do Fernando, deixa eu ver o coração dessa garota aqui. Ih, essa garota tem um coração muito bom. Do Fernando não é bom, não. Então, peraí. Então, quem que merece mais bênçãos? Não, é ela, né? Ela tem um coração melhor do que o meu. Você tá entendendo? É individual. Não existe isso. Meu coração é muito ruim e o coração dessa menina, dessa minha namorada é ótimo. Aí Deus olha, vou ajudar eles. Não. Deus é justo. Deus é justo. Ele vai ajudar de repente ela e não vai me ajudar. Porque o meu coração não tá bom. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a prosperar e eu não. E eu vou ficar, meu Deus, não sei o que acontece comigo. Aí eu vou dizer o seguinte, primeira coisa, olha o teu coração. Entra na retidão. E retidão não é Bíblia, não é igreja. Retidão é você. Peraí. Tu tá vivendo realmente corretamente ou tu tá vivendo uma mentira? A mentira não se sustenta. Aí eu vou falar assim, a gente não mente? Todo mundo mente. Todo mundo mente. A questão é, a tua essência tá sendo mentirosa? Esse é o ponto. Se alguém me pergunta, Fernando, você tá bem? E eu não tô, eu falo, tô. Mentir. Falo isso toda hora. Eu minto toda hora. Porque eu não vou ficar ali falando e eu vou mentir. Tô bem. De repente eu não tô bem, eu falo, tô bem. Isso é uma mentira, mas ela abre aspas, ela é plausível. Agora, você ir pra internet ou você vender uma coisa que você não vive,
Mas é o que mais tem hoje, né? Aí eu chego em casa, não faço a energia que eu faço, não crio nada, não trabalho minha energia sexual. Eu simplesmente dou uma de Fernando na internet, em casa é diferente. Essa colheita vai ser muito ruim. Eu tava vendo uma reportagem da Xuxa falando que quando ela namorava o Pelé, ele falava assim: o Pelé vai sair e ficar com outras pessoas hoje. Quando eu voltar, eu sou o Edinho pra você. Então, ontem à noite, o Pelé ficou com uma menina maravilhosa. Mas eu te amo. O Edson, eu amo você, eu sou fiel a você. Mas o Pelé, ele separava. Eu vi isso. Você viu? Aí ela contou isso dando risada, mas obviamente ela ficou 6 anos com ele. Ela devia sofrer muito com essa dualidade dele. Então ele já começou a separar ele, a essência do personagem Pelé. O personagem Pelé podia tudo. E o Edson não. O Edson era... Mas olha que coisa engraçada. Isso apareceu agora. Na época que ele era famoso, não apareceu. Por quê? Né? Por quê? Porque vale a pena esconder esses podres para continuar com fama e poder. Então ele é o Pelé. Não se trata do jogador. Se trata do ser humano. Sim. Nós deveríamos olhar para o jogador / ser humano. Não. O pessoal cria uma deidade. Cria uma divindade. Ele não era verdadeiro. Ponto final. E tá tudo bem. Quem julga, quem vai ver é Deus. Mas ele não era verdadeiro. Será que a vida dele, realmente interna a ele, será que o Edson era feliz? Pelos traços, não. Porque o que acontece? Se você usar a tua fama para conquistar isso, de novo, o final da vida é vaidade. É vaidade. E a verdade vem à tona. Então não é sobre você achar a pessoa um ícone, não. É você simplesmente ser a verdade. E o que é verdade? Você vai ter erro, você não vai postar coisa na internet, você vai ter seus problemas mentais, mas combater isso com um coração um pouco mais verdadeiro. Sim, é que hoje, Fernando, você deve saber também, se você mostrar, você principalmente que trabalha com a questão das energias, mostrar um sinal de fraqueza, as pessoas vão começar a questionar você. Porque as pessoas esperam que você seja um santo. Igual, por exemplo, eu postei lá na hemodiálise, postei que eu estava internado, eu não ia fazer isso, eu falei, não, vou postar. As pessoas têm que saber, qual é o problema? Eu não ligo para a opinião dos outros, aí fiz. Algumas pessoas vieram dizer assim, mas se ele é tão poderoso, por que ele não se curou? Eu sei, eu vi. Eu jamais vou olhar para isso. Então eu vou falar a mesma coisa, sabe o quê? Se Jesus era tão poderoso, por que ele morreu? Pronto, acabou. Tá resolvido. Porque ele tinha que passar por aquilo. Acabou. Ele, para quem não sabe, tirando a criança, então esquece a criança, esquece a Bíblia, esquece tudo. Aquele homem, Yeshua, ele foi espancado, real. Tirando a Bíblia, ele foi espancado de uma forma absurda. Ele quase não teve carne aparecendo, só os ossos. É real isso, é real, bem certo. Vamos esquecer que ele é filho de Deus, vamos esquecer toda a parte religiosa. Ele já não tinha mais... Estava todo arrebentado, ele estava todo esfolado. E o que ele fez de errado? Nada, ele só falava coisas boas. E por que ele passou por aquilo? Porque ele entendia que ele tinha uma puta missão. Uma missão muito absurda. Aí você não acredita em Jesus, tá tudo bem. Ele não tá preocupado se você acredita nele. Ele acreditava nele. Ele acreditava nele. A pergunta é, tu tá preocupado com o que os outros acreditam em você? É isso que você que tá aí vendo tem que entender. Eu não acredito em Jesus. Não acredite, tá tudo tranquilo. Só que acredite que aquele homem acreditava nele. E se a gente tiver só isso dele, mais nada, tua vida muda. Então a missão tá relacionada a você acredita em você? Porque na verdade a figura de Jesus veio mostrar que ame o próximo. Ele fala assim, esqueça tudo que Abraão falou. Esqueça tudo que Abraão falou. De todos os mandamentos, o principal é amar o próximo. Aí ele fala que a morte não existe. Ele não só fala, como ele exemplifica. Ele mostra que a morte não existe através de Lázaro e Talita. E através dele mesmo na ressurreição.
Ele fala sobre o não preconceito das pessoas, porque ele andava com o que era, na época, a escória da sociedade, né? E quando as pessoas o seguiam, ele atribuía os milagres à própria pessoa. Então, a questão da mulher hemorrágica. Alguém me tocou. Aí o apóstolo fala, mas todos estão te tocando. Mestre, todos estão te tocando. Ele fala, mas alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti a energia sair de mim. Quem era? A mulher hemorrágica. Que ela estava não sei quantos anos com uma hemorragia que não cessava. E cessou. E aí ele fala, vai para casa, porque a tua fé te salvou. Ele sempre atribuía as curas e a transformação à fé da própria pessoa e jamais a ele. Jamais a ele mesmo. E aí ele veio dizer o quê? Né? Para quem lê o Novo Testamento e lê com a mente mais aberta, tirando a parte da religiosidade, sim, a parte histórica. Ele veio dizer que eu sou Deus. As pessoas, nossa, mas que pretensão, como que esse cara vem falar que é Deus, sendo, né, todo mundo era judeu, ele era judeu. Como que esse cara vem falar que ele é Deus? Que absurdo, que arrogância, que prepotência. Não, eu sou Deus, mas você também é. Você também é, você também é, você também é. Então você pode criar a sua realidade. A morte não existe. Como assim? A multiplicação dos peixes e dos pães, quer dizer, o que ele estava fazendo ali? Cocriando? Mostrando que estava tudo acessível, era só uma questão de acreditar, andar sobre as águas. Então você pode não acreditar no cristianismo, na religião, mas a questão histórica da figura de Jesus Cristo, o que ele veio fazer? Até os 33 anos, segundo a história. Mostrar que você é imortal, sempre existiu, existe e sempre existirá. O tempo é diferente nas outras camadas dimensionais. A tua fé que te salva, você precisa ter uma missão. E lasque-se o que fale de você. E essa questão da fé que é o grande, talvez é o grande jargão que eu uso sempre e uso e vivo. Por isso que às vezes eu mostro uma coisa de hemodiálise, alguma coisa assim. Muita gente poderia entrar em depressão. O pessoal, na verdade, vai para hemodiálise quando sai de lá, o pessoal vai para casa, vai assistir novela, filme, vai deitar. Hemodiálise custa um preço alto para o corpo. O sangue do corpo sai todo, vai para uma máquina, filtra e volta para você. E tem dias que eles tiram a água do teu corpo. Isso deixa você fraco. E o que eu faço? E eu não estou me considerando nada além, mas é sobre fé. Eu saio da hemodiálise como se nada tivesse acontecido e vou para academia. E até o meu próprio personal trainer fala assim, cara, só tu mesmo para estar vindo depois da hemodiálise. E não é porque eu sou algo maior, é porque eu tenho certeza plena que não tem nada comigo. Eu só descubro que tem alguma coisa quando eu acabo olhando pro espelho e vejo o meu catéter aqui no peito. Aí eu lembro que tem. Fora isso, eu não vejo. E a fé é isso. E outra, a fé também é você olhar para aquilo e eu acredito nisso aqui? É. Eu vejo de uma forma diferente. E isso que é fé. Porque se eu olhar aquilo ali e falar assim, não, tá tudo bem comigo, e voltar para casa e deitar, não tá tudo bem comigo. Tá. Então eu saio dali e vou pra academia, mesmo sem vontade nenhuma, sem força nenhuma, mas simplesmente para dizer pra minha mente, eu continuo e nada vai mudar. A fé, ela tem que ter obra. E a obra é isso, é você fazer alguma coisa. É você entender que tudo tem um tempo. Se você está passando por isso, é porque tem alguma coisa maior para você depois. Jesus passou por aquilo tudo porque tinha algo maior para ele. Os discípulos morreram decapitados, empalados de formas absurdas, mas eles tinham certeza de quem eles eram e da missão deles. A questão não é se você acredita ou não nessas histórias. Sim. A questão é, esses homens existiram e esses homens fizeram história porque eles entenderam quem eles eram. E tem 2024 anos isso. Exatamente. Nós não sabemos quem nós somos e por isso a gente morre perdido. Então despertar é esse. É você em vida, nessa jornada, descobrir quem você é, para você ter a jornada linda. A forma que você vai deixar esse mundo, tipo os discípulos, decapitado, da forma toda horrível, não importa muito. Porque a tua jornada foi linda. A tua missão foi linda. Então tem algo maior para você. Enquanto a sua busca for o dinheiro, isso não é uma missão. É uma necessidade carnal.
A missão, ela é outra coisa. Pra você, o que que é a vida? A vida é a jornada. Eu tenho certeza que tem algo além disso tudo. E é essa jornada que ela tem que ser gloriosa. Não é o fim. Não é sobre a tua morte física. Então. É a jornada que você leva até o ponto final que você dá o último suspiro. A vida, pra mim, é se ela faz sentido, se você realmente entende que o outro é extremamente importante. O outro existe? Quando eu falo outro, é você largar um pouco a mentalidade do eu e jogar, por que não eles? Por que não ele? Uhum. Quando Jesus fez aquelas coisas todas, ele ficava pensando no outro. Então um exemplo pra gente é ele ficar pensando nele. Tem passagem que ele fica lá tirando onda com ele? Não. Por que a gente fica tirando onda com a gente? De novo, eu sei que Jesus é Jesus, tô lá, Fernando é Fernando. Mas a gente pode pegar um pouquinho disso. E um pouquinho disso seria o seguinte: pense mais no outro, menos em você. Isso vai aumentar o teu poder. Uhum. Porque o poder não tá em você dizer, igual você falou. Jesus não ficava falando, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele só fazia. Uhum. E ele dizia, tua fé te curou. Ele sempre colocava a responsabilidade da cura na pessoa. É o seguinte, eu te curei. Não. E é isso que a gente deveria, pra mim a vida é essa. A gente mostrar para as pessoas que elas têm a capacidade de fazer a mudança. Mas para eu poder mostrar isso, eu preciso ter mudado. Eu preciso estar nesse jogo. Eu preciso estar nesse caminho. Os discípulos que seguiam ele faziam várias besteiras. Pedro não negou 3 vezes? Sim. Agora você imagina, se Pedro negou, imagina a gente. Presta atenção, Pedro conviveu com ele. Sim, na intimidade. Pedro viu as coisas dele. Tu já viu alguém voltar dos mortos? Não. Nem eu vi. Mas Pedro viu. E Pedro negou esse homem que ele viu isso. Então pense comigo, se Pedro negou, imagina a gente. Agora tem uma coisa, Pedro negou. Mas Jesus continua amando ele. E aí que tá. Judas. Mas quando falaram de Judas, ele falou, eu sei. É o papel dele. Tinha que cumprir, tinha que mostrar para as pessoas que muitas pessoas que estão próximas da gente são interesseiras. Sim. Tem algum... E Pedro não. Pedro, ele errou, mas ele amava demais Ele Jesus. teve medo, né? Teve medo. Teve medo. E aí Jesus diz o quê? Ele entende que nós temos medo. A questão toda é, nós somos igual a Pedro? Sim, nós negamos várias vezes, várias coisas. Mas será que a gente não consegue ser igual a ele, mas também se arrepender igual a ele? Será Porque que Pedro se arrepende. ele se arrepende amargamente da besteira que ele fez. Quando diz a frase, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar as 3 vezes lá. E a questão toda é, Pedro não era perfeito, mas tinha um coração muito bom. E ele errou ali. Quantas vezes eu já errei? Quantas vezes você já errou? E vamos errar, né? E vamos errar. Só que Deus, ele é amor e ele é justiça. A questão é, tu errou, mas você se arrependeu e está fazendo a mudança, ou você errou e continua fazendo a mesma coisa, sem parar. Esse é o problema da gente. Nossa, eu errei, mas agora eu mudei tal coisa. Bacana. Pronto. Deus é misericordioso, porque você mudou, se arrependeu. Agora, você erra e continua igual, não há arrependimento, Deus também não te perdoa. Por quê? Porque tu não se arrependeu. Por que ele vai te perdoar se você não se arrependeu? Você está fazendo a mesma besteira a vida inteira, sabendo que tá errado. Sim. Então, Deus vai dar uma pequena afastada de você. Ou seja, tu vai se afastar da tua essência. Da sua essência. Por que você fala co-criar e não criar? Porque co-criar vem da ideia de que você e mais alguma coisa, ou seja, Deus, o universo, tem que criar junto. Então, eu crio as coisas, mas para eu criar eu tenho que entender de vibração e energia. E vibração e energia é como se fosse o universo e Deus. Então, eu, junto com essas vibrações, criamos. Ou seja, eu não tenho como criar pelo meu poder, tipo assim, eu vou criar porque eu quero. Não, você vai criar porque você vai mexer com vibração e energia. Então é você, humano, mais a vibração e energia. Mais um Por isso que, tipo, 2 elementos. Co-criar. Sim. É como se você... Deus escreveu um livro e falou assim, tá lá, faz a contracapa toda pra mim.
Porque Deus é tudo, então ele fez tudo. Só que você fez a contracapa. Você colocou, então, isso. Então você co-criou junto. Essa é a ideia da cocriação. E é bonito, né? E é bonito. E é bom pra gente também aprender uma coisa. Que nós não somos tão poderosos assim. Sabe qual é o problema disso tudo? A gente ficar com muito ego. Não, eu faço o que eu quero, eu crio o que eu quero. O cocriar te dá uma ideia seguinte. Calma, você pode tudo. Te traz a humildade. Isso, você pode tudo. Mas você pode tudo se você tiver em conexão com o universo. Sentido. Se você fica assim, eu crio o que eu quero, você tirou o universo do mundo e você simplesmente é a deusa que faz tudo. Não. Você depende de vibração, você depende de energia, você depende de estar viva. Sim. Se você estiver morta aqui fisicamente, tu não vai criar o que você quer para essa vida, para essa não. O que você acredita que tenha depois dessa experiência na Terra? Eu acho que existe uma grande memória ligado a esse grande universo, esse grande Deus, que algumas pessoas ficam nessa memória e outras pessoas vão para uma outra memória, uma memória mais de julgamento. Mas o julgamento não é sobre julgar que Deus é ruim, Sim. vai para o inferno, não acredito nada disso. Mas existe uma memória ali que fica na mente de Deus pelos atos que a gente faz quando o coração ele é verdadeiro. Então não adianta fazer atos maravilhosos, mas o coração ser podre. Quando o ato é verdadeiro, eu acredito que a gente fica na memória de Deus e aí vem algum registro depois pra gente. Mas você então não acredita que a sua consciência vai continuar existindo, você continua sendo o Fernando, só que em outra dimensão. Acredita ou não nisso? Acredito simplesmente. É porque se a gente pensar que Deus está em outra dimensão, está em outro universo, Claro. vai ser isso aí. São várias dimensões, pra mim, pelo menos, Sim. né? São várias dimensões e você vai escalando. E o planeta Terra é uma dimensão bem densa, na verdade, tanto é que a gente precisa da matéria, precisa da verbalização até para nós nos comunicarmos. Sim. Nós precisamos disso. E os animais, por exemplo, eles falam por telepatia. Os animais que a gente julga terem menos evolução que nós. Eu tô lá, não acredito, que seria o especimismo, né? Mas se a gente precisa ainda verbalizar, tocar, sentir, comer, ir ao banheiro e tudo mais, nós estamos numa energia muito densa, que é a energia da Terra, que está vibrando em torno de, se eu não me engano, 430 Hz, uma coisa assim, né? Sendo que o amor vibra em torno de 800, 900, alguma coisa assim. Então a gente está vibrando baixo, médio para baixo, né? Alguma coisa assim. Então depois dessa experiência, desse sonho na Terra, você vai partir para uma outra experiência e outra, conforme a sua consciência vai expandindo. Você vai aprendendo, Você não é o mesmo Fernando de 2 dias atrás, Sim. nem de 1 hora atrás, nem de 1 minuto atrás. Então você está em constante expansão, como você é a pessoa que está nos assistindo em casa. Então, para você, no final de tudo isso, você acredita que a gente está aqui nesse momento presente, aqui nesse planeta, por quê? Porque a gente precisa mostrar que a gente é digno para algo maior. Porque se fosse assim, qualquer um poderia... Por exemplo, é o mesmo saco você, o pedófilo, o psicopata, o assassino? Ah, não. Então, a gente tem que estar Mas aqui... talvez a gente tenha passado por isso já, não? Mas a gente tem que estar aqui para aprender alguma coisa e entender para onde a gente vai. Quando Jesus diz separar o joio do trigo, é que a gente tem que aprender na jornada onde é que a gente está. A gente está no joio ou no trigo? Para qual caminho a gente está indo? O que eu acredito é o seguinte: todo mundo tem uma segunda chance e todo mundo pode mudar. Enquanto tá respirando, você tem a chance de mudar esse eu. Porque depois de parar de respirar, vai vir todo esse karma que você fez na sua vida. Porque não faz sentido a pessoa... Ela foi, sei lá, uma abusadora a vida inteira. E aí depois ela vai ter o mesmo caminho que o teu. Nós temos uma escolha. Sim, mas aí vai vir, alguns religiosos vão vir falar assim, bom, o ladrão se arrependeu no último segundo, né, ali na cruz. Aí, eu entendo. Aquele rapaz estava na cruz, Isso. ele se arrependeu. Ali é uma prova cabal que Deus aceita quando o arrependimento é de coração. Esse é o ponto. Aquele outro começou a sacanear. Ah, tá maluco, sei lá o quê. Aí foi lá, puf, morreu. Aquele outro falou assim, não... Nós tínhamos que estar aqui. Esse homem não tinha que estar. Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. É um arrependimento profundo.
Deus, o universo, ele aceita se nós se arrependermos profundamente. O problema é, nosso arrependimento às vezes é um stories, né? Nosso arrependimento às vezes... Quem me conhece sabe, a blusinha branca sem make. Quem me conhece sabe. Acaba sendo uma mentira. Esse arrependimento Deus não conta. Ele conta quando é o de coração. Então... É forte essa passagem, hein? É muito forte e eu acho ela maravilhosa. Porque nos dá uma esperança de que mesmo errando, como Pedro, como esse homem que estava lá na cruz, mesmo errando, Deus dá uma segunda chance pra gente quando nos arrependemos. Agora, para se arrepender tem que ser de coração. E o problema da gente é que parece que a gente se arrepende e não é de coração, é de boca. Me arrependo. Me arrependo, me perdoa. Mas o arrependimento deveria ser uma construção, uma mudança de mindset. E eu sei que é difícil, mas estar respirando é possível. Mesmo que que a ciência acredite que o cérebro psicopata nasce psicopata, que seja uma condição cerebral. Igual o pedófilo, que parece que tem uma condição cerebral. Eu acredito numa coisa, você tem uma condição cerebral. Tá, vamos colocar o psicopata e o pedófilo. Certo. Você não precisa fazer o ato. Então vamos lá. Sim. O que eu penso? Pedófilo, ele vai ter pensamentos desse jeito. Sim. Digamos que seja mental que ele nasceu com aquilo. Uhum. Ele fica tendo pensamento. Isso. Mas ele não faz o ato. E ele se controla a vida toda. Mas ele tem um pensamento. Tem pensamento. Mas ele se controla. A maioria, tá? Mas ele se controla. E ele sabe que ele não pode fazer. Uhum. Eu tenho certeza que Deus vai olhar pra ele diferente. Porque agora, ele segurou. Ele não fez o ato, porque se é uma coisa psíquica, se nasceu com alguma coisa errada ali... No cérebro. No cérebro. E ele tá controlando, porque ele sabe, né? Ele sabe, não posso fazer isso com uma criança, não posso matar essa pessoa. Ele sabe que não pode. A maioria dos psicopatas, sociopatas, tanto faz, é a mesma coisa, não matam. Então, se ele sabe e ele fica com aquele desejo, e ele controla o desejo, Deus tá vendo o esforço dele. Sim. Ainda mais sendo uma condição hereditária. Sim. Então Deus está vendo o esforço de você não praticar o ato. Quando você dá luz ao pecado, o que é a luz ao pecado? Você faz o ato. Eu sou assim. Vou pegar essa criança, vou matar esse cara. Eu sou assim. Aí não. Meu cérebro é assim, eu vou continuar fazendo. Aí não. Porque você tem o poder de dizer não vou fazer. Você pode sair agora e encher a cara com álcool. Você tem esse poder. E ao mesmo tempo você tem o poder de não encher a cara com álcool. Você escolhe o que você quer. Você está tomando suco de laranja, mas você podia estar tomando cachaça. Sim. Isso é uma escolha só tua. A cachaça vai te deixar de uma maneira diferente do suco de laranja. Qual que você opta? Vai ser outro tipo de alteração, Qual que você vai querer? Não, agora eu quero beber um pouco de cachaça. Tá ótimo. Então agora você sabe que vai ter uma pequena alteração. Sim. Não, mas eu quero essa pequena alteração, então tá tudo certo. Você controla essa alteração. É uma escolha e você sabe. Opa, eu sei que uma taça é o suficiente pra mim. Aí tu vai e bebe 10. Saber parar, Bebeu 10, acabou. Você vai perder teu réu primário. Porque você sabe muito bem que não poderia ter feito isso, mas você fez. Beber, dirigir, você sabe que pode matar alguém. E você faz e mata alguém. Tu acha que Deus vai estar do teu lado? Não vai estar. Mas Deus é amor. Calma, filho, calma. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então não, se você sabia que... Você quer encher a cara? Pode encher, não tem problema nenhum. Não pega o carro, vai de Uber. Isso. Mas você decide encher a cara e pegar o carro e mata alguém... É dolo. Você vai ser responsabilizado por isso. E não só no mundo dos homens. É dolo no sentido de você sabia do risco que estava correndo de matar alguém, você não tá nem aí. Isso aí. Não é? Você vai ser responsabilizado muito mais do que contratar um advogado e sair da prisão. É que essa responsabilidade vai estar incluída no teu espiritual. Sim. Deus vai incluir no registro dele aqui, ó. Sabia que não podia fazer e matou uma pessoa. Agora, pra gente concluir, você acredita que nós possamos, nessa geração, elevar o padrão vibratório da Terra? Ainda salvar a humanidade e o planeta? É uma pergunta... Então, eu vou falar a sinceridade. Uhum. Não. Por mais estranho que pareça. A ponto de salvar a Terra, pra mim, não. Mas eu acredito que é possível as pessoas se despertarem e elas terem uma grande chance com o que vai vir depois. Porque aquilo que eu acredito, cada um é responsável pelos seus atos. Não é o presidente X ou o presidente Y que determina quem é você.
Então nós temos hoje uma briga, né, de dois presidentes, o Lula e o Bolsonaro. O Fernando Liberal continua sendo o mesmo, independente de quem vença e de quem fique. No final é sobre a gente. Então eu acho que a espiritualidade pode aumentar o nosso poder de viver essa trajetória de forma linda, mas o planeta, a quantidade de pessoas, como a gente tem conversado, que está preocupado muito mais com a ganância, com a ambição e com o que o outro está pensando, está tão exagerada que a gente está indo para um momento bem catastrófico. Agora, mesmo que o momento esteja catastrófico, se você, se eu, se nós fizermos a nossa parte, a gente vai ajudar outras pessoas. E como eu falei, o sentido da vida é ajudar alguém. E ajudando alguém, a gente vai ter uma jornada muito especial. E o depois, o que vem depois, que a gente vai ter certeza quando chegar nesse ponto, a gente vai estar com o coração muito mais aberto e a gente vai estar com a consciência melhor. É igual o cara, por exemplo, assim, sei lá, o cara vai lá e trai a mulher dele. Ele volta pra casa e é o melhor pai do mundo, todo mundo ama ele. Mas ele sabe que traiu a mulher dele. Tem uma voz no cérebro dele que vai ficar batendo. Isso não adianta. O psicopata, ele prendeu uma pessoa. Não, mas ele é psicopata e ele volta pra casa, o cara maravilhoso. Ele lá dentro vai ter uma vozinha ali, fazendo aquilo. Qual que é a ideia pra mim? A gente evitar que não tenha essa voz. Essa é a melhor jornada do mundo. Não ter essa conversa. Não ter essa consciência pesada. Sim. E isso é difícil, porque a gente sempre faz alguma coisa meio que errada. Então a gente tem que buscar sempre se arrepender, mudar, transmutar, se transformar, para que a gente não chegue no fim, tipo Salomão, com a consciência pesada. Ele tava com a consciência pesada. Putz, que besteira, foi tudo vaidade. Viveu uma vida... Foi tudo vaidade. Então a ideia é, pra mim, não sei se o planeta há como se salvar, mas é possível nós nos salvarmos e termos algo glorioso para depois, se nós tivermos essa consciência de evitar aumentar a nossa consciência. Deixa a nossa consciência o mais leve possível. Porque se chegar agora, a gente descer aqui, atravessar a rua, acontecer um acidente, qualquer coisa que possa acontecer, porque para morrer basta estar vivo. Se a tua consciência estiver pesada no último segundo, e aí, para onde que nós vamos? Eu não tô falando de inferno. Para que memória nós vamos? Memória. Uhum. A consciência vai continuar aí. Agora, se a nossa consciência estiver leve, será que não vai ser melhor o depois? Ah, você vai leve? Esse é o ponto. Claro, claro. Essa é a busca. É verdade. É isso. E qual que é o recado que você deixa para as pessoas que estão aí te ouvindo do outro lado, que é muito importante? O recado é: seja você mesmo, independente de qualquer coisa. Se você tem uma fruta e você coloca ela numa terrinha, dá lá um caroço lá de laranja, não tem como nascer outra coisa, vai nascer laranja. O que você tem que entender é que você tem que esperar o tempo. O que eu tô passando aqui hoje em dia com essa questão do catéter, existe um tempo. A fé, ela não pode ser medida pelo... Ai, meu Deus, tem que chegar logo. Isso não é fé. A fé é, vai vir laranja. Eu estou curado em outro plano. Eu tenho que esperar esse fruto acontecer. Por isso que você sai da hemodiálise e vai malhar, né? Por isso você que tá eu saio agradecido. da hemodiálise e vou para academia com a ideia de que nada está acontecendo. Eu estou vivendo uma vida normal. Então, do outro lado, se você está sofrendo por questões de saúde, ou por questão de dinheiro, ou por questão de relacionamento, ou qualquer outra coisa mental, saiba disso. O que tu planta hoje vai colher amanhã de uma forma linda. Tu só tem que esperar esse amanhã. E às vezes o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então, por esse motivo, espere com tempo de qualidade. Tenha qualidade nessa espera. Não fica pensando no horário, no tempo cronológico. Espera que vai acontecer. E seja grato, grata. É isso aí. Pelo que não tem ainda. Exatamente. Por isso que... Fernando, você está curado? Tô curado. Mas como assim? Você está com catéter? Sim, eu tô curado. Você está vendo o catéter? Eu não. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Fernando, você é muito especial. Obrigado. E você sempre me ensina muito. Feliz. E você vem nessa vida para agregar na vida das pessoas. Você é um cara que realmente tem missão. Muito culto, muito estudioso, muito relevante, diferente. Vem para realmente separar o joio do trigo, principalmente no digital, que é a nossa realidade é o digital hoje. No quem não é ponto com é ponto fora. A verdade é essa, né?
E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e agradecer a sua vida. Obrigado Tá pela oportunidade. Mais um bate-papo aí depois de algum tempo. É verdade. E vamos com E peguem leve comigo dessa vez, gente. Pelo amor de Deus, falei menos, por favor, hein? Eu aprendi mais. Não me xinguem. Okay. Muito obrigada, Obrigado, Fernando. Obrigada, gente. Deixe seus comentários aqui. Peguem leve comigo, por favor. Pega leve com ela, hein? Beijo. Beijo.